Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui na plataforma Alcancemos Mais, em mais um dos nossos projetos, este especial em parceria com a Escola Missionária, através do método Influenciar. Você que já está fazendo as aulas aí na sua igreja e vai também participar das nossas aulas online. Lembro a você que, caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato pelos nossos canais de comunicação aqui da plataforma. O nosso objetivo é contribuir para a sua vida espiritual, para o seu trabalho como instrutor bíblico e, claro, juntos apressarmos a volta de Jesus. O tema da nossa aula de hoje é administração eficaz do tempo. Tenho certeza que você vai tirar muito proveito dessa aula. O nosso convidado já está aqui, o pastor Felipe Andrade, que é líder de mordomia aí para os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Seja bem-vindo, pastor, e eu já quero passar aí para o senhor falar um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, sobre a sua família. Mais uma vez, muito obrigado. Bom estar com vocês aqui. Ayane, eu sou pastor da Igreja Adventista há 12 anos. Tive a oportunidade de estudar em nossa universidade na Argentina, a Universidade Adventista del Plata. Comecei meu ministério em 2010 na Mineira Central. Ali trabalhei durante alguns anos, em alguns distritos. Logo em seguida, assumi a função como líder de mordomia cristã, família e comunicação da Missão Mineira Norte. E atualmente estou liderando a pasta de mordomia cristã e saúde aqui da União Sudeste Brasileira. E, pastor, você tem uma família muito bonita, não é isso? Exatamente. Eu sou casado com a Laura Noemi, e temos 2 filhos, o Samuel, que tem 5 anos, e o Gabriel, que tem 2 anos. Muito legal, pastor. Agora que você já se apresentou, que você aí de casa, aluno, já conhece o pastor Felipe, nós vamos começar com as perguntas desse tema tão importante. E a primeira é: qual a importância do tempo na vida de um cristão, pastor? Muito bem, Ayane. Quero falar para você que está nos assistindo nessa aula, você que é instrutor, você que de repente vai ministrar estudos bíblicos ou que está passando aqui, acompanhou esse tema e achou ele interessante. Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender é que quando a gente fala de tempo, o tempo ele faz parte de um conjunto de ações que nós chamamos de entrega de uma vida através da mordomia cristã. Primeiro a gente tem que entender que todos nós, quando nascemos para o reino de Deus, nascemos como mordomos. Mas como assim, pastor? Como mordomos? O que isso significa? Você precisa entender que tudo que temos, tudo que somos não nos pertence. A palavra é muito clara, tudo é de Deus e Ele nos empresta para que possamos administrar. Então, quando a gente pensa em um cristão que nasce para o reino de Deus, ele nasce com essa consciência que nada lhe pertence, nem a sua própria vida. Tudo é de Deus. E quando a gente pensa aí nessas coisas que não nos pertencem, dentro desse conjunto está o tempo. O tempo ele não é meu, o tempo ele não é seu, o tempo não é nosso, ele pertence a Deus. Então, quando a gente pensa no cuidado com o nosso corpo, é porque o corpo não me pertence, ele é de Deus. Quando eu penso nos recursos, ele não me pertence, ele é de Deus, e o tempo é a mesma coisa. O tempo ele é muito importante, porque quando a gente avalia todos esses fatores ou esses componentes da mordomia cristã, que nós carinhosamente chamamos de T's da mordomia, na verdade o tempo ele é o guarda-chuva, onde todos estão debaixo dele. Mas como assim? Vamos lá. Você precisa de tempo para ganhar recursos, não é isso? Então o tempo ele é fundamental para que você possa ter recursos. Você precisa de tempo para poder desenvolver dons e talentos. Você precisa de tempo para cuidar do seu corpo. Você precisa de tempo para cuidar da sua família. Então tudo depende do tempo, e o cuidado e a administração dele é importantíssimo. A Bíblia tem vários pensamentos, vários textos e reflexões profundas sobre a administração eficaz do tempo. Mas eu quero te chamar a atenção para um dos mais conhecidos, citados por Salomão, que nos fazem pensar sobre a relevância e a importância do tempo. Esse texto se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, o verso 1. A palavra diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Como cristãos, nós acreditamos que o tempo não é o acaso. Eu não vivo a minha vida de forma dissoluta. O tempo que eu recebo a cada dia, as 24 horas do dia, os minutos para exercer alguma coisa, ou o tempo para poder me dedicar a algum trabalho, eu devo fazê-lo com dedicação, com excelência, entendendo que esse é um dom, esse é um presente de Deus. Muito bom, pastor. Ainda mais para os dias de hoje, onde parece que falta tempo, né, o tempo todo.
Na verdade, talvez falta uma organização, né? E é isso que a gente ouviu agora com o pastor Felipe. Anotou as dicas? A gente só está começando a aula de hoje, essa aula, né? Vamos para a próxima pergunta, pastor. Há tempo para todo propósito, né? E quais são os 3 principais propósitos de um cristão? Muito boa pergunta. Você precisa entender, você que está assistindo essa aula, que nós temos 3 propósitos básicos na vida de um ser humano. O primeiro deles é adorar a Deus. Tudo o que fazemos é para adorá-lo. Quando nós fomos criados para adorar a Deus. Isso deve gerar prazer, satisfação. Então, quando a gente pensa no tempo, todo ele deve ser construído para que o nome de Deus seja adorado. Aqui vem uma dica. A gente às vezes acredita que a experiência da manhã em que eu tenho a comunhão com Deus, eu vivo essa comunhão, depois que eu vivi essa comunhão, eu saio agora para viver a minha vida sozinho, porque eu tive esse encontro com Deus e agora eu deixo ele guardadinho dentro de uma caixa. Não é isso. Precisamos entender que eu começo esse dia com Deus, mas eu também permaneço nesse dia com Ele. E ao ter isso claro na minha mente, no meu coração, eu vou viver uma experiência de vida em que o nome dEle, em que a glória dEle deve ser o meu objetivo. Eu vivo para glorificar o nome dEle. O segundo critério que a gente precisa ter em conta é que a vida com propósito de um cristão é servir ao próximo. Interessante, né? A vida tem sentido quando eu a vivo pensando no outro, quando o outro é o objetivo, quando eu estou preocupado com esse outro. Essa é a essência do cristianismo. Então, uma vida com propósito, ela se dá quando eu vivo para a glória de Deus e eu vivo para poder assistir ao próximo. E o terceiro critério é ter uma vida produtiva. A ociosidade, ela não é um princípio bíblico, ela não é defendida pela palavra. Você pode e você deve ter uma vida produtiva, glorificando o nome de Deus e utilizando a sua atividade laboral, o seu trabalho, ou seu lazer, ou o que você faça, para servir ao próximo. Então, 3 passos importantes. Sirva a Deus, sirva ao próximo e viva de forma produtiva. Muito bom, pastor, bem respondido. E, pastor, como que eu administro o meu tempo de uma forma com que as pessoas sejam valorizadas? Essa pergunta é muito importante, Ayane, é muito importante para você que está nos acompanhando também. A melhor maneira de nós entendermos isso é olhando para Cristo. Ele é o nosso exemplo. Você fala assim, como assim, pastor? Como Cristo é o nosso exemplo? Eu achei interessante, esses dias eu estava fazendo uma leitura de um livro e achei ali alguns dados muito bacanas. Dizia assim, Sócrates ele trabalhou para ensinar e estabelecer a sua filosofia durante 40 anos. Platão levou 50 anos, Aristóteles mais 40 anos. Se nós somarmos o tempo desses importantes pensadores do mundo para formarem uma ideia, eles levaram 130 anos. Agora, observe uma coisa. Cristo utilizou basicamente 3 anos e meio para poder estabelecer o seu reino e para poder deixar um legado. Eu e você estamos aqui porque seguimos a Ele, porque fomos impactados pela filosofia apresentada por Ele há mais de 2000 anos atrás. E Ele precisou simplesmente de 3 anos e meio. E você se pergunta, como é que Ele fez isso? Como é que ele conseguiu, em tão pouco tempo, impactar tantas pessoas? Será que ele pregava só para as multidões? Será que ele tinha, de repente, canais de internet ou os meios modernos de comunicação que nós temos hoje? Nós sabemos que não. Nós sabemos que não. E você pode estar se perguntando, será que Cristo se preocupou somente com grandes multidões ou pregar para muita gente para poder alcançar o maior número de pessoas? Não. Se a gente vai à Bíblia, e é interessante que lá no livro de Mateus, capítulo 19, verso 14, Cristo tinha tempo para as crianças. Interessante, né? Cristo tinha tempo para crianças. Se a gente pensar muito bem hoje, o que uma criança pode trazer de benefício para alguém? Alguma coisa? Mas ele dedicava tempo para elas. Cristo teve tempo, por exemplo, para poder conversar com uma estranha. Está lá no livro de João, capítulo 4. Ele nem conhecia. Na verdade, era um problema, né? Porque era uma mulher com uma série de situações de vida particular desafiadoras, mas ele gastou tempo com ela. Tempo. Cristo gastou tempo para satisfazer as necessidades das pessoas. E a gente tem várias e várias e várias histórias. Aí você se pergunta, será que ele tinha tempo? Ele não comia? Ele não dormia? Ele conseguia fazer tudo isso, obviamente. Mas ele entendia que as pessoas, as necessidades delas eram o seu objetivo principal. Eu acredito que esse é o nosso maior desafio, é de vivermos uma vida para que as necessidades dos outros sejam sempre supridas. E você fala, como assim, pastor? Como é que eu posso satisfazer a necessidade do cobrador do meu ônibus quando eu saio de manhã para o trabalho? Um sorriso, um bom dia, um folheto,
alguma atitude sua gentil pode fazer a diferença na vida dele. Ações em que eu penso no bem-estar do outro é uma forma que eu estou utilizando o meu tempo para ser um canal de bênçãos na vida dessas pessoas. Então entenda isso, se a sua vida precisa ter de fato significado, viva essa vida para fazer o bem ao outro. Quando você fizer isso, a sua vida, o seu tempo, a sua atividade, o seu trabalho vão ter um sentido diferente. E claro, pastor, quando a gente pensa no outro, a gente pensa em missão, não é mesmo? E os nossos alunos aqui que estão nos assistindo, muitos deles vêm da escola missionária, então estão aí se preparando, se capacitando para cumprir a missão aí na sua igreja, na sua comunidade. E como que eu relaciono, a melhor forma de relacionar o tempo com a missão? Voltando de novo naquilo que nós conversamos, quando eu busco a Deus em primeiro lugar, quando eu vivo a minha vida com o propósito de fazer a vontade de Deus na vida de outros, em favor do meu próximo, e quando eu sou produtivo, automaticamente eu vou ser encaminhado a viver essa missão. É um desafio que nós temos, eu confesso, onde nós estamos em uma era em que terceirizamos tudo. Já percebeu que a gente terceiriza tudo? É mais fácil a gente pedir para os outros fazerem do que nós mesmos fazermos. No passado, as pessoas elas tinham que plantar a comida, colher a comida, preparar a comida. Você vai no supermercado, tem tudo pronto. Você liga para um delivery e vão te entregar um prato de comida pronto. Então, nós somos muito acostumados a terceirizar serviços aos outros. E, às vezes, ao fazermos isso, caímos no perigo de querer terceirizar a missão. A missão, ela foi dada para mim, ela foi dada para você, ela foi dada para todos nós. Todos temos hoje o compromisso de pregar esse evangelho. E aí você fala, mas pastor, eu tenho tão pouco tempo, eu tenho uma vida corrida, trabalho, eu tenho às vezes ali, quem sabe, 2 trabalhos, uma faculdade, uma pós-graduação, um projeto especial de vida, como? Eu acredito que quando, repito, a prioridade é Deus, o amor ao meu próximo, e eu consigo me organizar, eu vou conseguir encontrar um tempinho para que essas demandas elas sejam atendidas. Há uns dias atrás, Ayane, eu achei interessante, eu estava numa região aqui do Brasil, eu era vizinho de um local onde as pessoas jogavam bola, homens jogam bola ali em Campo Society, e me chamava a atenção que toda semana tinha um grupo jogando bola de meia-noite a 1h da manhã. Toda semana. Eu fiquei achei aquilo interessante, fiquei intrigado, como é que as pessoas jogavam bola de meia-noite a 1h da manhã. E aí, um dia, conversando com o proprietário do local, perguntei por que eles jogam esse horário. Ele falou que eles eram muito ocupados e o único tempo que eles tinham para poder se encontrar eram as terças-feiras, da meia-noite a 1h da manhã. Como a bola e o encontro de amigos era tão importante, eles conseguiam encontrar tempo. Quando você entender que salvar pessoas, conquistar almas para Cristo for uma prioridade, você vai conseguir encontrar tempo. Esse é o nosso desafio. Eu quero terminar essa participação, essa aula, de um estudo que eu li alguns dias atrás, que se uma pessoa tem uma expectativa de vida de 70 anos, é provável que ela gaste 35% do tempo dela trabalhando. 35% para uma pessoa que tem uma expectativa de vida de 70 anos equivale a 26 anos trabalhando. O estudo dizia que as pessoas gastavam também 35% do tempo dormindo. Isso equivale, num período de 70 anos de vida, você vai passar 26 anos dormindo. Elas gastavam 10% cuidando do corpo. Isso equivale a 7 anos de uma vida de tempo corrido, cuidando do corpo. Elas gastariam 5% gastando dinheiro. Isso equivale a 3 anos. 3 anos ininterruptos gastando dinheiro. Eu fico me perguntando, peraí, se eu tenho tanto tempo para gastar recursos, para dormir, para trabalhar, eu também posso encontrar tempo para poder falar do Evangelho eterno às outras pessoas. Organize seu tempo. Comece fazendo uma escala. Comece tirando ali, de repente, os pequenos ladrões que estão roubando ali, tirando seu tempo de coisas que são fúteis, inúteis e que, de repente, não vão te ajudar em absolutamente nada. Eu termino essa fala lendo para vocês um pensamento que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, no verso 14, que diz assim, vós não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Sabe? Eu quero te fazer um convite a pensar que a sua vida, que o tempo que você tem, ele é muito curto. Ele é muito curto. Use-o de forma produtiva. Use-o para adorar a Deus. Use para ser um canal de esperança na vida de alguém. Se você fosse hoje a um hospital, a um CTI, e perguntasse para uma pessoa que está, quem sabe, ali nos últimos momentos da sua vida, e perguntasse a elas se elas gostariam de fazer alguma coisa, muito provavelmente elas diriam, eu gostaria de ter mais tempo. Tempo para, quem sabe, eu brincar com o filho,
tempo para quem sabe para poder falar do amor de Cristo para outra pessoa, tempo para fazer coisas que às vezes nós não fazemos porque estamos tão ocupados e absorvidos com coisas que não são úteis, que são desnecessárias. Que Deus possa te abençoar e que o uso do tempo administrado por você permita que você seja um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Obrigada, pastor Felipe. Um ótimo conteúdo da aula de hoje. Tenho certeza de que os alunos que estão nos assistindo aprenderam muito. E lembrando que a nossa plataforma continua, nós temos aí disponíveis vários cursos, várias aulas e tenho certeza que muito conhecimento espera por você. Até a próxima aula.